título da nossa mensagem é Chamados pelo Nome do Senhor. Sabiam que a Bíblia nos ensina que o povo de Deus é chamado pelo nome do Senhor? Vocês sabem o que é que isso significa? Se somos chamados pelo nome do Senhor, logo temos o mesmo nome que o Senhor. Ou não? Não será isso que quer dizer? No entanto, há muita gente aí, e ultimamente tem sido cada vez mais, pessoas que falam que afinal o nome do Senhor não é Jesus, que o nome do Senhor é outro nome, ela é um nome hebraico, o Yeshua, Yeshuá, não sei o quê. Né? Isto parece, a gente dá-lhe vontade de rir, mas tem contaminado aí o pessoal todo, porque isso é uma doutrina que procede do inferno. Porquê? Porque põe em questão a vossa fé, porque se não é o nome de Jesus, a gente estamos mal, não é? Que a gente tem invocado é o nome de Jesus, não é? E de alguma forma isto afeta toda a gente e está a criar cada vez mais discípulos. Há seitas com mais milhares e milhares só por causa disso. Mas nós hoje vamos falar mais uma vez, porque isto, embora já a gente tenha falado, tem outras coisas importantes que eu quero falar com os irmãos hoje. Portanto, vamos começar usando este verso que já tenho lido para vocês, que é 1 aos Coríntios, aliás, é a segunda, pus ali primeiro, mas é a segunda de Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 3 até o verso 5, em que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Coríntios e mostrando que a lei foi abolida, né? Está neste capítulo, os 10 mandamentos foram todos abolidos, e que diz que eles eram perseguidos por causa disso mesmo, né? Ele começa a dizer o seguinte: e porquê? Porque havia discussões, está escrito aqui, está escrito acolá, está escrito não sei o quê. O argumento do falso profeta é basear-se na Bíblia, na letra da Bíblia, para depois fazer uma doutrina lá à maneira dele. Mas Paulo vem avisar de uma coisa importantíssima. Para nós, a Igreja dos Eleitos, temos de estar conscientes disto. Quer ver o que é que ele diz? Ele diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então, vamos lá ver o que é que o apóstolo Paulo está a dizer. Que as cartas de Cristo não é aquilo que a gente pega na mão, não é a Bíblia Sagrada. Não é o que ele está a dizer? Ele está a dizer que as cartas de Cristo não é o que foi escrito com tinta nem papel. Veja o que ele diz. Vós sois as cartas de Cristo ministradas por nós, não com tinta. A Bíblia é escrita com tinta. E ele diz mais: nem em tábuas de pedra. O que é que estava escrito em tábuas de pedra? Eram os 10 mandamentos. Não, esqueçam isso. Esqueçam isso. Porque as cartas e a Bíblia, a palavra de Deus, não está fora de nós, está dentro de nós. Em nós é que Deus escreveu pelo ministro as cartas de Cristo. Então a palavra de Deus não está fora de nós. A palavra de Deus não está na Bíblia. A palavra de Deus está dentro daqueles que nasceram de Deus. Foi escrito as palavras de Deus para quê? Para que todos o conheçam, desde o maior ao menor. É por isso que a gente não pode ser enganado. Vocês estão a entender, irmãos? Porque nós é que somos as cartas de Cristo. As pessoas procuram Cristo em muitos lados. Na igreja tal, não sei o que tal, levam uma carrada de Bíblias, compram uma série de estudos de homens ditos de Deus que escreveram sobre Cristo, mas a palavra de Deus não está escrita com tinta no papel. A palavra de Deus está escrita dentro do coração do nascido de Deus.
Estão a entender, irmãos? Então é justo que a gente diga, nós somos as cartas de Cristo. Não é? E isto foi feito para quê? Deus nos concedeu capacidade para sermos o quê? Ministros do quê? De um Novo Testamento. Já não somos ministros do Velho Testamento, porque para nós isso acabou. Nós somos ministramos é o Novo Testamento, a graça de nosso Deus. Estão a entender? Portanto, vocês podem dizer, pastor, mas está aqui o Novo Testamento escrito. Isto são cartas enviadas a igrejas, mas isso são rascunhos ou é um testemunho público da palavra de Deus. A palavra de Deus não é papel, não é tinta. A palavra de Deus é é o Espírito de Deus vivo dentro de nós. Irmãos, o que é que me serve eu conhecer a Bíblia toda se eu não a entender? Serve de alguma coisa? Vocês sabem o que é que os falsos profetas fazem? Eles pegam numa palavra aqui escrita e fazem uma doutrina. Vocês lembram-se que é que eu falei no outro dia aqui sobre os sacrifícios e holocaustos? Há lá um verso, lá em Isaías, que eu pus aqui para vocês verem, dizia assim, eu nunca, a partir do dia que vocês saíram do Egito, eu nunca ordenei holocaustos nem sacrifícios. Pronto. O que é que acontece? Alguém pegou nesse verso e fez uma doutrina para dizer que Deus nunca quis holocaustos nem sacrifícios. E sabe o que acontece? Multidões abraçam a mentira. Quando ele não estava a dizer nada disso. Ele disse, no dia em que eu vos tirei, é nesse dia, é que não disse nada. O que Deus mandou é, obedeçam à lei. O sacrifício só faz falta porquê? Porque as pessoas não obedeciam à lei. Se as pessoas obedecessem à lei, não precisava de sacrifício. Certo? Mas porque pecavam, era necessário o quê? Um sacrifício para perdão dos pecados. Então, estão a ver com o que é que o falso profeta faz? A Bíblia é a maior base dos hereges. Eles pegam na Bíblia e distorcem a maneira dele e fazem uma doutrina. De tudo fazem uma doutrina. Para mostrar que a palavra está errada, para falar a mentirosa. Mas, irmãos, a palavra escrita não vale nada se você não tiver entendimento. Absolutamente nada. É como você ir a um país estrangeiro e você não percebe nada daquilo. E a pessoa fala. E está a falar para si. E está a dar bons conselhos. Mas aquilo serve de alguma coisa? Serve? Por que é que não serve? É falta de ouvir o som? Não, só está falando. Então o que é falta? É falta de entender aquilo que a pessoa está falando. Então não é aquilo que a gente vê, não é os sons, não são as palavras que saem da nossa boca. É o entendimento. Percebem? Não é estudar isto e fico esperto. Não, é o entendimento é que mostra tudo. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus foi rejeitado por quê? Porque eles não entenderam o que era a justiça de Deus. Como diz lá em Romanos 10, né? Que os fariseus, realmente, eles eram empenhados, eles eram zelosos pelas coisas de Deus, mas sem entendimento, porque não acreditaram que Cristo era o fim da lei para todo o que nele crê. E hoje há milhões de pessoas neste estado. Há pessoas a juntar a fé com as obras e a lei com a graça, porque não entendem que Cristo é o fim da lei. Então misturam tudo. Percebem? E aqui com a Bíblia fazem a mesma coisa. Pegam num verso e misturam a mentira. Porquê é que eles pegam num verso da Bíblia? Para mostrar que tem a base bíblica. E assim poderem aceitar a mentira. Estão a entender? E quem não tem entendimento? Há milhares de vozes, de línguas. Mas os sons em si não são coisíssima nenhuma. Se a gente não entender o que é que o som quer dizer. Não é? Vejam os animais. Os animais comunicam porquê? Porque se entendem uns aos outros. Sabiam? Os animais entendem-se. Os animais entendem-se uns aos outros. Um lobo
Tem um que é o alfa, que é o primeiro, que é o maioral. Ele, com os seus latidos e com os seus sinais, conduz uma matilha de lobos. E tem uma hierarquia. Dentro da própria matilha, quem manda ali é aquele. E todos obedecem àquele. Porquê? Porque há uma comunicação. Porque eles têm entendimento. Percebem? Todos os sons que há na natureza não são insignificantes. Vejam, quando a gente ouve uma ambulância aí a fazer barulho, por que é que a gente se desvia dela? Por causa do barulho? Não, porque a gente tem entendimento que é uma urgência. Então, o importante não é o barulho, não é a ambulância, não é o condutor. Não, o importante é o entendimento. Assim é a Bíblia. O importante não é a Bíblia, não é a letra, é o entendimento. Por se a gente não entender, irmãos, o que é que vocês acham? Aí nesses países que estão em guerra, quando eles têm suspeitas que vai haver uma guerra, há um barulho, há uma sirene, um barulho. O que é que a população faz? Esconde-se. Porquê? Porque entende que aquele barulho é um sinal de guerra para a gente se proteger, fugir. Vai haver guerra. Estão a entender? Quem diz isto diz montes de sinais. Uma campainha de trabalho para sair, para ir almoçar, seja o que for. Todos os sons só realmente são importantes se tiver um sentido. Estão a entender? O problema não é o som. O som em si não tem valor nenhum. Mas sim, o que é que aquele som significa. E é sempre o entendimento. Irmãos, toda a gente fala da graça de Deus. Mas a graça em si, esta palavra em si, não tem valor nenhum. O ler aqui que somos salvos pela graça não tem valor nenhum. Então o que é que tem valor? É eu entender o que é que significa a graça de Deus. E a prova disso é que toda a gente fala da graça, mas não sabe o que é a graça. Estão a ver o que é realmente importante? Toda a gente fala de fé, mas a prova que eles não entendem o que é a fé é que dizem que a fé sem as obras é morta. Nem entenderam nada. No entanto, eles não falam da fé. Falam da fé. A Bíblia não fala da fé. Fala da fé. Mas o problema é sempre o mesmo. Não é aquilo que é visível, é aquilo que é invisível. Pergunto se não está a entender. Vejam, porque é que todos defendem a lei? Porque não compreendem o objetivo da lei. A lei não foi dada aos homens para eles poderem cumprir. A lei foi dada aos homens para mostrar que eles não podiam cumprir. Para eles reconhecerem que por eles estão perdidos. Pelas obras está tudo perdido. E vejam, Deus pede alguma coisa de especial? Reparem uma coisa que ainda não estava falando aqui à sexta-feira a gente às vezes reúne-se aqui. A negatividade da lei. Se Deus dissesse assim, olha, vão àquela montanha, subam àquela montanha, levam, era alguma coisa com esforço, toda a gente gostava daquilo. Vou mostrar que eu sou mais forte. Mas Deus não diz assim, faça um buraco no chão com 500 metros de profundidade. Toda a gente gostava do desafio, lá tentava toda a gente ir. Mas a lei não diz isso. A lei não manda fazer, a lei manda, não faças. É o contrário. Vocês já viram os 10 mandamentos? Quantos mandamentos diz para fazer? Diz não faças. Não faças deuses, não faças imagens de escultura, não invoques o nome do Senhor, não faças obras no dia de sábado, não roubes, não mintas, não adulteres, não cobices, não. Põe-te sossegado. E o homem não quer estar sossegado. Já viu? A lei consiste 90% em não fazer. Confia em Deus, não faças. Não roubes, não mates, não cobices. Trata da tua vida, trata da tua família e sossega.
que é que o homem faz? Faz tudo o contrário. Cobiça, rouba, mata, adultera, faz deuses, invoca o nome de Deus torto e direito. Supostamente o não fazer era para ser mais fácil do que fazer. Não é? Ou não? É mais fácil levarem num carro daqui até Vila Real de Santo António do que ir a pé. Mas a pessoa prefere ir a pé. O que eu fiz, o que eu consegui. E assim a lei vem mostrar o quê? Que o homem tem uma inimizade contra Deus. Deus diz para não fazer, o homem faz. Começa logo no princípio. O que é que Deus disse a Adão? Deus pediu alguma coisa de especial a Adão? Disse só, não comas. Está sossegado, não comas. Tens tanta árvore para comer, não comas. Deus não lhe deu nenhum mandamento a dizer, olha, opa, tens que fazer assim, assim. Não, sossega, não comas. Tens aí montes de árvores. Mas a inimizade do homem levou a quê? A cobiçar contra o mandamento de Deus e a fazer aquilo que ele disse para não fazer. Então a lei vem mostrar o quê? Que todo homem é inimigo de Deus. Está perdido. E por isso é que precisa desta grande salvação que é Cristo Jesus. Mas que esta salvação não pode ser alcançada pela vontade e pela força do homem, mas dada por Deus. Então, irmãos, o que é que quero dizer convosco hoje? O que é que quero dizer aqui? É o quê? O importante nunca é o exterior, não é as palavras, é o entendimento. O importante não é a Bíblia não tem valor nenhum, é papel e tinta, porque as cartas de Cristo somos nós. Então, se as pessoas querem encontrar Deus, não a encontram na Bíblia. Onde é que as pessoas encontram Deus? Sabe onde? Onde estiver o povo de Deus. Lá é que é o santuário de Deus, lá é que Ele habita. Onde está o nascido de Deus, aí está Deus. É lá que pode ser encontrado. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem como? Por ler a Bíblia. Não por ouvir o ministro, a pregação do ministro. É por ouvir. Não é por ler. Percebem? Nós é que somos o corpo de Cristo. Então o importante não é as palavras, o importante não é a Bíblia. O importante, a única coisa que importa é o entendimento. Foi isto que Deus deu como presente à Igreja dos eleitos. Irmãos, eu quero vos confessar hoje aqui uma coisa, um segredo que nenhum de vocês sabe. O Vítor não sabe, os meus filhos não sabem. Eu vou-vos confessar aqui um segredo. Estão preparados? Para não ser, irmão, o que é que será? Eu quero dizer aos irmãos que eu sou um músico profissional. Captei a vossa atenção? Eu sou um músico profissional que sei tocar piano perfeitamente. E há uns que estão a ouvir, outros estão a franzir. Não é isso que eu estou dizendo? Será que é verdade? Será que... Eu estou-vos a dizer que é um segredo, que sou um músico profissional, ninguém sabe, nem os da minha casa sabem. E agora o que é que falta? É eu provar que realmente sou um músico profissional. Como é que é para ouvir-se? Tocando, chegando ali, tocando. Querem ver isso? Escolham qual é a música que vocês querem que eu toque. Qual é a música? Digam. Somente olhar. Estão preparados? Quando você não está preparado? E eu vou tocar de qualquer maneira. É uma coisa perfeita que não há qualquer mácula nem erro. Você acredita nisso? Amém? Okay. Estão preparados? Então ouçam. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui, irmãos? Vocês disseram amém. Foram enganados. Porquê? Não está ali o piano? Não toca o piano?
Não está ligado? Não tem som? Tem ou não tem? Então o que é que se passou aqui? É a mesma coisa que a Bíblia. Está aqui a Bíblia, na fala de Jesus, na fala da fé. Está tudo aqui. Então porque é que está tudo dividido? O que é que era suposto acontecer aqui? Uma melodia. Os sons só têm algum valor se isto for uma melodia. Não tem valor nenhum. O som tem que ter um sentido. Para saber, olha, vem a guerra. Olha, vem uma ambulância. Olha, vem a polícia. Certo? Eu cheguei ali, o que aconteceu? Um desastre completo. Mas eu disse que sabia. É isso que eles fazem. Pegam na Bíblia, falam da fé e depois é só mentiras por todo lado. Somente Deus, eu vi isto, eu descobri sim, é a mesma coisa. Também não tinham a Bíblia? Tinham. Eles não usaram o que está escrito? Usaram. Então qual foi o problema? O problema é o entendimento do Espírito. Qual foi o meu problema ali, irmãos? O meu entendimento musical. Eu não percebo nada daquilo. E por causa disso eu menti. É assim que os falsos profetas fazem. Eles usam a verdade para mentir. E vocês deviam ter visto a vossa cara quando eu falei. É isso que acontece quando vem alguém em nome de Jesus, vem com uma novidade. As pessoas, olha lá, eu nunca tinha pensado nisto. E atrai multidões. É isto que as pessoas querem, novidades, ainda que sejam a pôr em causa a palavra de Deus, não importa. Importa é que é uma novidade e está baseado na Bíblia. E se eu fosse fazer isto como deve de ser, com mais cuidado, vocês ficavam mesmo convencidos, realmente o pastor tem enganado a gente e realmente ele é um homem que sabe como é que é, não sabe coisíssima nenhuma. Estávamos aqui a cantar, eu estava a ver, estava a acrescentar os passos e o desgraçado do pianista é que tem que vir atrás de mim, né? Porque eu não sei, de repente faço uma nota com um tempo, mas se for preciso seguir, em vez de ser um tempo, há 2 tempos, é mais longa, mas porque eu não percebo nada disto. Percebem? Mas aqui vocês descobriram que eu não percebia nada disto. Sabem porquê? Porque Deus vos deu conhecimento do bem e do mal. E vocês sabem se aquilo era uma melodia ou se era um desastre musical. Mas nas coisas de Deus o homem não sabe. O problema é este. É que nas coisas de Deus o homem não sabe discernir o bem e o mal espiritual das coisas. Então quando vem alguém que pega na Bíblia, que usa um mandamento, que usa uma passagem para mentir e criar uma doutrina, as pessoas ficam todas boca aberta. Porquê? Porque não sabem discernir que ele está enganando. Enganei-vos aqui um bocadinho, até começar a tocar. Assim comecei a tocar, vocês viram logo, mas que é isto? O que é que o pastor bebeu hoje? Não é? Vocês estão a entender onde é que eu quero chegar, irmãos? Onde eu quero chegar é que a Bíblia em si mesmo não vale nada. As pessoas andarem dizendo que são homens de Deus, isso não vale nada. As pessoas dizerem que a sua igreja já tem 100 anos, não vale nada. As pessoas de falarem que Jesus Cristo é o Senhor, isso não vale de nada. Então o que é que vale? É o entendimento da palavra de Deus. Se vocês não valorizarem isso, então vocês não têm nada. Não têm nada. Porque a Escritura foi, é e sempre será oral. Nunca escrita. Antes de Abraão, falava-se Deus oral. Sabiam disso? Na lei deram escritos. Alguém entendeu? Ninguém. Mas diz que os da fé deram testemunho de fé. Entenderam o que os outros que liam a Bíblia não entenderam. Quem é que disse, onde é que estava escrito que Abel devia de fazer
um sacrifício que isso agradava a Deus? Quem é que disse? Sabe quem é que disse? O Espírito Santo. Porque diz a Bíblia, pela fé, uau! Foi a fé que o levou a fazer aquilo. E por aí fora. A fé não é uma coisa que procede da leitura, é dada pelo Espírito de Deus. Então a Escritura sempre foi oral e agora ainda mais. Por isso é que nós lemos o quê? Que as cartas de Cristo são o quê? Somos nós. Como é que vem a salvação? Por ouvir o Evangelho. Como é que vem a fé? Por ouvir a pregação. Como é que vem o entendimento? Por ouvir o pregador que ensina. Percebem? É sempre oral. Sempre, sempre. Mas é aqui as palavras, os sons. Não, é o entendimento. Porque palavras está o mundo cheio. Estão a entender, irmãos? Pergunto lá, está a entender? A Bíblia Sagrada não muda a vida de ninguém. Você conhecer os livros todos da Bíblia não muda a sua vida para coisíssima nenhuma. Nada. Mas você ouvir o Evangelho da boca do enviado muda a sua vida, salva a sua vida, transforma a sua vida, faz de você uma nova criatura. Por isso é que Jesus disse o quê? Ide e fazer o quê? Pregai, não é fazer livros. Pregai. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então, as cartas de Cristo, quais são as cartas de Cristo? Pastor, é o Mateus, o Lucas, é o Marcos, é o João, é as cartas de Paulo. Não. As cartas de Cristo somos nós. Nós é que somos a luz deste mundo. Nós é que damos conhecimento ao mundo, não é a Bíblia. Se fosse a Bíblia, a gente não estava fazendo aqui nada. É a Igreja de Jesus Cristo é que é a luz do mundo. O mundo só pode ser salvo por meio da Igreja de Deus. Amém, irmãos? Estão a entender? Então, por isso Paulo, escrevendo, ele diz, a letra leva para onde? A letra mata. Mata porquê? Porque a letra não pode dar o entendimento do Espírito. Pelo contrário, o homem em si está morto. O homem em si só tem a consciência do bem e do mal deste mundo, não pode entender as coisas de Deus. Então, tudo quanto ele pega na Bíblia é para levá-lo à morte, para o condenar mais. Porquê? Porque ele não entende as coisas de Deus. E ele é inimigo de Deus, então usa as coisas de Deus para ir contra Deus. E é por isso que existem milhares e milhares de religiões em nome de Jesus. Os irmãos estão a entender? E quem diz da palavra, diz também do nome. Porque o título da nossa mensagem qual é? Alguém se lembra ainda? O povo que é chamado pelo nome de Deus. Eles fazem a mesma coisa com o nome de Jesus. Vocês sabem qual é a teoria? É que o nome de Jesus não é Jesus. O nome de Jesus não pode ser mudado. O nome de Jesus é Yoshua, ou Yahshua. Olha o que eles dizem. Que é um nome hebraico. O nome não pode ser mudado. O que é que vocês acham, irmãos? Não pode? Vocês já viram o nome do primeiro-ministro de Israel nas notícias? Vocês veem lá, Netanyahu, Nathaniel, não sei o quê. Mas aquilo é o que se lê em português. Lá no país dele, vocês não têm nenhuma letra daquelas. Não haviam nada. Porquê? Porque, como eles argumentam, no hebraico nem existe a letra J. Nem existe o J, nem nenhuma outra letra. Nenhuma. Porque o alfabeto português é da Europa, não tem nada a ver com eles. Eles têm um alfabeto que não tem uma única palavra, uma única letra do nosso abecedário. Nem A, nem B, nem C, nem nada. Então, esse argumento é uma coisa tão idiota, né? Mas, digo-vos, tem milhares de adeptos. Milhares e milhares e milhares de adeptos. Então, e isso vem do inferno porquê? Porque está dizendo que todos aqueles que invocaram o nome de Jesus, afinal não foram salvos. Onde é que eles tropeçam, irmãos? O que é que eu disse desde o princípio? Tropeçam onde?
na letra. E a letra o que é que faz? Mata. Mas o Espírito, o que é isso? Dá o entendimento. Mostra o que é que está ali escondido. Reparem. Vejam o que é que está escrito aqui. Vejam o que é que Paulo mandou dizer, escrever à igreja de Coríntios, capítulo 12, 1 de Coríntios 12, verso 13. Vamos lá ler. O que é que diz ali? Quero-vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há aqui um mistério. A gente não pode dizer que Jesus é o Senhor. Toda a gente diz que Jesus é o Senhor. Toda a gente. Então têm a todos o Espírito Santo? Até o que é que o apóstolo Paulo... Ele repara que ele começa a dizer, quero-vos fazer compreender que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, entendendo o que é que está a dizer, o que é que significa ele ser o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É tal problema do entendimento. E também ninguém que entende as coisas de Deus vai dizer que Jesus é maldito. Não pode. E é isso que eles dizem. Andam aí dizendo que o nome de Jesus é um nome de maldição. É um nome imundo. Jesus é imundo. Porque no hebraico nem existe a letra J. Oh, irmãos. Se o nome não pode ser mudado, Deus é o pior dos transgressores, que só no Velho Testamento há dezenas de nomes do próprio Deus. Dezenas de nomes. Ele é o maior transgressor. Além disso, ele próprio mudou muitas vezes o nome dos homens. Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mudou o nome de Jacó. Não foi? Mudou o nome de Pedro, mudou o nome de Paulo. Não é? Até ele é o maior transgressor. Ele manda fazer uma coisa que ele próprio faz. Como é que isso é possível? O que é que vocês acham? Dizem que não pode ser traduzido. O que é que a Bíblia diz? Eles dizem que creem na Bíblia, que se firam na Bíblia. Vocês sabem o que é que a Bíblia diz no capítulo 19 de São João? Diz que puseram uma placa na cruz de Jesus e dizia lá, Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. E diz que estava escrito, traduzido em 3 línguas. Em hebraico, em grego e em latim. Então não pode ser traduzido e a Bíblia diz que pode. E isto foi feito há 2000 anos. Já viu? Vocês lerem no capítulo 19, vocês vão lá encontrar. O argumento, agora vamos para o argumento do J. Não havia a letra J. E isto é importante vocês saberem e vocês já vão saber porquê. Reparem uma coisa. Realmente até o ano 1500 não havia a letra J. Só havia o I, não havia o J. Mas para traduzir o hebraico para o português, ora, não há letras. Do francês para o português é fácil, porque são línguas que têm as mesmas letras do nosso abecedário. Mas lá não. Lá tem letras que a gente não tem. Então tem que ser pelo som. E quando eles falam de Jesus, a gente ouve Yoshua, Yoshua. Quer dizer Jesus, ou Josué, que é a mesma coisa. Então, traduzido para nós, o que é que tinha que se pôr? Yoshua, com I, Yoshua. E durante muito tempo assim aconteceu. Só que isso para o latim, para os italianos, isso até soa bem, porque eles também não têm a J e leem tudo por I. Mas para nós não soa bem. Então o que é que se concordou fazer? Acrescentar o J. E por isso o que é que vem a seguir do I? Quem é que sabe aqui o abecedário? Alguém sabe? A, B, C, D, E, F, G, H, I, G. É seguir. Então o J é um alongamento do I. Em vez de ser I, é Jesus, é Jesus.
soa melhor. Em vez de ser Ioaquim, é Joaquim. Em vez de ser Ionas, é Jonas. Em vez de ser Jeremias, assim é Jeremias. Mudou alguma coisa? Mudou letra. Esse é o tal problema da letra. Mas se não há letras nossas, nem sequer no hebraico. Isso foi traduzido em 3 línguas. Irmãos, o nome importa para alguma coisa? O nome tem algum valor? Pastor, está escrito que Jesus é o nome sobre todo o nome, que é o justo. Ok, então vamos ver aqui uma coisa, irmãos. Vocês sabiam que o nome de Jesus era comum como o nome de José? Era igual. Na Bíblia, vocês encontram pelo menos 3 ou 4 nomes de Jesus. Em Atos dos Apóstolos havia um mágico que era o Elimas, que era filho de um Jesus. Viu? Ou seja, em Colossenses 4:11, diz que havia um pastor que foi levantado pelo apóstolo Paulo, que era Jesus, o justo. O Barrabás, o primeiro nome dele era Jesus. Bom, se é o nome que salva, então temos aqui uma carrada de salvadores. Se for o nome que salva, até todos estes eram salvadores. Eu vou-vos dar outro exemplo. Imagina, estão aqui 100.000 pessoas. E eu chego aqui e digo, quem é? Eu estou à procura aqui de uma pessoa, de um José. Onde é que está o José? Levanta a mão. Você sabe o que é que vai acontecer? Vão levantar centenas de mãos, né? Eu sou o José. E agora fiquei igual. O que é que me serviu o José se eu não sei quem é o José? Então, o que é que me vai mostrar o José que eu procuro? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma característica do José. Então vou dizer, o José o zarolho. Sou eu. Ora, aí está. O José o perneta. Sou eu. Porquê que é aquele José? Porque adjetivei, eu dei-lhe uma característica. O que é que mostra que Jesus é o Salvador? Vocês sabem, por isso Deus foi dito o quê? Ele se chamará Jesus porque salvará o povo dos seus pecados. Ele se chamará o Cristo, que é o escolhido de Deus. Ele se chamará Emanuel, porque é Deus conosco. Então, este Jesus, como é que a gente sabe que é o nosso Jesus? Porque é o Senhor, é o enviado, é o Deus conosco, é o caminho, a verdade e a vida. Agora, o nome em si não tem valor nenhum. É o que está por detrás do nome é que tem valor. Jesus podia-se ter chamado Manel, Joaquim, Zé, ser aquilo que nem interessa o nome. São letras. É o entendimento daquele nome. Jesus era uma coisa comum, como o José nos dias de hoje. O que é que muda é o propósito daquele nome. O porquê daquele nome. O que está por trás daquilo. O Brito, qual é Brito? Falta aí a Britos. Aquele jardineiro lá da Igreja dos Eleitos. Já percebi que é. Percebem? Então não é um nome, não é a letra. Isso em si não tem valor nenhum. Falta aí a pessoas que invocam o nome de Jesus, que vão fazer milagres em nome de Jesus. E Jesus vai dizer o quê? Eu não os conheço de lado nenhum. A letra não tem valor nenhum, irmãos. O J foi acrescentado porque nos soa melhor, para nós é melhor. Agora a pessoa é a mesma. Não é? Quando vocês veem lá o Príncipe Carlos, né, aí na televisão, ele escreve Príncipe Carlos, mas o nome dele não é esse. Lá no país dele é Charles. Mas é que parece escrito para nós Carlos. Né? Mas esses, pronto, tem uma desculpa que são de fácil tradução. Agora do hebraico não tem. Tem que ser pelo som. A gente ouve aquilo que ouve. Ou seja, eles dizem, os judeus dizem paz, dizem shalom. Mas se vocês forem ler o shalom que eles dizem, vocês não percebem nada. Não percebem nada do shalom. Onde é que dizia alguma vez shalom? Vê ali uns rabiscos, parecem umas aranhas, umas formigas para ler, não percebe nada. Mas a gente, em português, escreve shalom. S-H-A-L-O-M, shalom. Porque é para nós entendermos.
O que é importante? É as palavras ou o entendimento? O que é que serve você dizer palavras bonitas sem nada a entender? Então, interessa é que eu entenda aquilo que você fala para mim e aquilo que eu falo para si. É sempre, sempre, sempre o entendimento. Tem a entender? E o nome de Jesus, ele está dizendo, o nome de Jesus, não se pode compreender que Jesus é o Senhor. Mas não está escrito aqui. Está farto, está escrito, mas não se pode entender realmente, a não ser pelo Espírito Santo. E vejam, o Pedro, que era um analfabeto, ele entendeu que Jesus é o Senhor e disse, tu és o Filho do Deus Altíssimo. E porquê é que os outros que sabiam ler a Escritura nem entenderam? Porque o entendimento quem dá é Deus. E foi isso que Deus deu à Igreja dos eleitos. Estão a entender, irmãos? Então, qual é o nome que nos salva? É o nome de Jesus. Para nós é o nome de Jesus. É que quando estou falando de Jesus, não estou pensando numa coisa qualquer, noutra pessoa qualquer. Estou pensando de qual? Em quê? No meu Salvador. Estou pensando no Filho de Deus. Estou pensando no Messias. É isso. E é isso que importa. Percebem? Por isso lá está escrito. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, isso palavras. As palavras em si não têm valor algum. E agora, nós, reparem uma coisa. O título da nossa mensagem é qual? Chamados pelo nome do Senhor. Isto significa o quê? Que o nome de Deus é igual ao nosso e o nosso é igual ao de Deus. Como é que a gente resolve este problema agora? No Velho Testamento, diz lá, o povo que se chama pelo meu nome. Como é que se chamava Deus no Velho Testamento? Para que o povo fosse chamado de igual maneira. Como é que se chamava o povo de Deus no Velho Testamento? Israel. Não era Israel? Não era? O povo de Deus não era Israel? Até qual era o nome de Deus? É Israel. Sabem porquê? Quando Jacó teve aquela luta com o anjo, né? Agarrou-se, chorou e pediu que Deus que o abençoasse. E assim aconteceu. Diz que o anjo o abençoou e disse, a partir de agora não te chamarás mais Jacó, chamarás Israel, que significa o príncipe de Deus. Quem é o príncipe de Deus? Não é Jesus o príncipe de Deus? Já por figura, né? Estava falando que o nome de Deus, o nome de Jesus era Israel. E por isso eles ficaram israelitas. No Novo Testamento, porque aquilo eram tudo figuras, qual é o nome daquele que nos salvou, do nosso Deus? Jesus Cristo. Como é que nós nos chamamos? Cristãos. Não é? Jesus Cristo, o Filho de Deus. A gente também não somos filhos de Deus igual a Ele. Somos cristãos. Aí está o povo que se chama pelo nome de Deus. Pelo meu nome. Estão a entender, irmãos? E até isso eles acham. Fazem uma rebelião, que é uma coisa. Outra coisa que vocês precisam de saber. Acho que estas provas já chegam para vocês. É só o facto de a gente dizer se Jesus, se Yoshua é o nome que salva, até todos os que têm o nome de Yoshua salvava toda a gente, que era um nome comum, não é? Agora reparem outra coisa que eu vos vou dizer. Vocês sabem que desde Abraão até a Babilônia, quando eles foram presos, a língua que se falava em Israel era o hebraico. O clássico hebraico. Mas quando eles foram sitiados pelo Nabucodonosor da Babilônia, eles foram expulsos de Israel e sabe, adotaram outra língua chamada o aramaico. O aramaico é assim como, por exemplo, italiano para português. Muda montes de coisas, mas tem algumas coisas características iguais. E por isso o Velho Testamento é escrito em duas línguas. É escrito em aramaico, por Moisés,
Mas se vocês lerem Esdras, se vocês lerem Daniel, já é tudo escrito em aramaico. Vejam, já há aqui, se o nome de Deus não pode ser mudado, já há aqui mudanças, né? E vocês sabem, agora o povo de Israel já é outra vez uma nação. E em 1900 e tal, no século passado, no século XX, quando eles se tornaram nação, sabem qual é a língua que eles falam agora? É outra vez um hebraico, mas é um hebraico que é uma mistura de árabe e de todas as nações que eles andaram. É uma mistura dos árabes, dos africanos, dos asiáticos, de toda a Europa, e fizeram uma língua hebraica com essas misturas que não tem nada a ver nem com o aramaico nem com o hebraico. E pior ainda, não tem vogais. Sabem o que é uma vogal? Por exemplo, é o A, E, I ou U, são vogais. Não tem essas letras para formar sílabas. Por exemplo, olha o pastor Vítor. É Vitor, 2 sílabas. Vitor. Agora, se a gente tirar as vogais, o O e o I, o que é que fica? O V, o T e o R. Então, escrito, pode-se dizer Vitor, mas escrito, sabe o que é que você lê lá? Vetr. Estão a ver a dificuldade? Porquê? Porque eles estiveram em todas as nações e há ali uma mistura e fizeram o alfabeto assim, porque não era mais complicado, cada um dizia da sua maneira. Estão a entender? Porquê que eu estou a dizer isto? Estou a mostrar que a letra em si não é nada. Isso não é nada. Nós mesmos, Portugal, que só temos 900 anos de idade, já mudámos uma carrada de vezes. Olha, ainda sou do tempo, e o pastor Vítor também, e com certeza que vocês se lembram, não sei, havia bíblias escritas que diziam assim, muito, em vez de ser muito, só dizia M-U-I, muito, queria dizer muito. Que era daquela época, um bocadinho mais para trás, não é? Ou, ao invés de dizer coisas, dizia coisas. E foi mudando. Porquê? Porque para nós as coisas assim ficavam melhor, soavam melhor. A gente tem que aperfeiçoar a linguagem, não é? Mas a letra tem algum valor? Muda alguma coisa? Não muda. Desde que não muda o sentido, porque é o sentido é que conta. Certo, irmãos? O que é que conta ali no piano? É o sentido, é a melodia. Se o piano não tocar uma melodia, como deve de ser, não tem valor nenhum. Vai fazer o que eu fiz ali. Não é? Então, todos os sons, todas as coisas têm que ter um sentido, um propósito, têm que ter entendimento. E sem esse entendimento, o que é que isso vale? Não vale nada, irmãos. Absolutamente nada. Estão a entender? Eu estou com esta conversa toda para vos mostrar o quê? Sempre a mesma coisa. Não é o que a gente fala, não são as palavras, não é cá fora o que a gente faz, não são as obras. Nem sequer aquilo que a gente prega, as palavras que a gente prega. É o entendimento com que a gente fala as coisas e com que a gente ouve as coisas. Sem entendimento é tudo inútil, tudo inútil. Estão a entender? Tudo inútil. Por isso que a salvação é o quê? A Bíblia deve dizer que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, que consumou uma obra que lhe deste a fazer. É compreender quem é Deus, quem é Jesus Cristo e o que é que Ele veio cá fazer. Se a gente não compreender isso, a gente pode falar. É como um papagaio, está falando o que está escrito, mas não adianta. É o entendimento. É por isso que diz que a salvação primeiro vem para onde? Se crer no coração. Se crer no coração. Se eu não crer, é só crer no coração se entender. Se eu crer no coração que Jesus é o Senhor e com a boca confessar, a palavra vai ter valor porquê? Porque eu criei com o coração. Tem que sair do coração. Os fariseus não. Jesus dizia o quê? Vocês com a boca dizem maravilhas de mim, mas o vosso coração está longe. O que importa é o que você crê. Você até pode ser mudo, não pode dizer, não pode dar testemunho, né?
Mas se crê com o coração, já está salvo. E se crê, tem que falar, que aquilo que está no coração tem que sair pela boca. Estão a entender, irmãos? Os irmãos estão a entender? Mais. Vejam o que é que eu pus aqui mais. Vejam o que é que diz aí no verso Romanos 10, 11. Diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, à parte de todas estas confusões, de tudo isto é gerado para quê? Para a gente perder a firmeza da nossa fé. É para isto que é gerado. Mas o Filho de Deus tem uma prova. A Bíblia diz que a fé é a prova. E nós, irmãos, eu tenho há 27 anos que tenho uma prova que Jesus Cristo é o nome, para nós, é o nome da nossa salvação. Sabe porquê? Primeiro, diz que todo aquele que nele crer não será confundido. Mas entende tudo. Há 27 anos que eu comecei a ter provas. Todos nós começamos a entender o que a Escritura diz, que os outros que ouvem a mesma coisa não entenderam nada. E por isso fomos postos fora. Então, a prova que o nome de Jesus é uma prova que realmente é Jesus que me salva, é este nome que me salva, é que eu não serei confundido, pelo contrário, eu vou entender tudo conforme Jesus disse, as minhas ovelhas não podem ser enganadas. E diz, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Há tanta gente a invocar o nome do Senhor, e porque é que nem é salvo? Porque ficou confundido, ele não entende as coisas de Deus. De nada serve dizer Jesus, 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 mas nem entender quem é este Jesus. Então primeiro vem o entendimento, e depois sim invocamos o nome de Jesus. Então, para nós, isto é uma prova, a Igreja dos Eleitos tem uma prova. Primeira prova é esta, a minha vida mudou. A nossa vida mudou, a gente não pensa como as pessoas normais. A gente pensa como os profetas. A gente tem um entendimento de todos os profetas, dos apóstolos. Esta é a prova. A minha vida mudou. Eu compreendo, eu entendo, eu acredito nas coisas de Deus. Eu não posso mais ser enganado com essa historiazinha das obras, dos dízimos, das campanhas. Não posso, porque agora já entendi o que é graça. Então, a prova de que a minha fé é verdadeira neste nome de Jesus, que realmente é o nome de Jesus que me salva, a minha vida mudou. Eu compreendo. Não há confusão nenhuma. É pela graça, ponto final. E a prova é esta. Ainda outra prova, que ao longo destes 27 anos tem acontecido, é que não encontramos ninguém, mas ninguém, que pudesse contradizer esta verdade com verdade. Ninguém. E a gente consegue falar e explicar tudo e pôr tudo na luz, mostrar os erros de toda a gente, mas a verdade continua inabalável. Eu, Pastor Vítor, temos feito debates à torta e à direita há estes anos todos. Ainda não houve uma única pessoa que pudesse mostrar que a gente está errados. E a gente mostra que eles estão errados desde que abrem a boca até que fecham. Isto para nós é que são provas, irmãos. Percebem? A prova que o nome de Jesus é realmente o Salvador. Jesus é o nome que salva. É o nome sobre todo o nome. Porquê? Porque por trás deste nome há as características deste Salvador. E é isso que eles não entendem. Eles não entendem as características, mas falam de Jesus e até falam das características, mas não entendem o que é que significa ser o Senhor. Não entendem o que é que significa foi dado gratuitamente. Não entendem. Já viu? Então, o grande segredo é o quê? É o entendimento. E temos o nome de Deus também, somos chamados pelo nome de Deus porquê? Porque somos cristãos. Esta palavra deriva de onde? De Jesus Cristo. De Cristo. É por isso que nós somos cristãos. Amém? Os irmãos entenderam? Isto é tão simples. Olha, em Israel havia 12 tribos. E os 12 tribos, porque haviam 12 patriarcas, que é os 12 filhos de Jacó.
O Efraim gerou uma descendência chamada como? Efraítas. O Benjamim gerou uma descendência chamada como? Benjamitas. Judá gerou os judeus. Estão a ver? Então Cristo gerou os cristãos. É a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Eles arranjam uma dificuldade que é uma coisa tremenda. Né? E dizem, não existe esta história de ser cristãos. Não existe. Isso é mentiras. De onde é que vem a palavra cristão? Procede de que palavra? De Cristo. É? O catolicismo procede de onde? Os católicos. Não é? É ou não é, irmãos? Não é tudo assim? E como é que podem ser tão ignorantes e armar uma guerra por causa de letras e de palavras? É uma coisa. E não compreendem que o nome de Jesus é apenas um adjetivo daquela pessoa. É um nome, mas é o adjetivo que está por trás deste nome. As características é que fazem que este Jesus seja diferente de outro nome de Jesus. É as minhas características, eu que sou José, que me faz diferente dos outros José. Não é? Todos vocês têm montes de pessoas com o vosso nome. E o nome é igual. No nome são iguais. Mas o que é que torna vocês diferentes? São as características. Não, aquele lá o Soares, aquele que acredita na Igreja dos Eleitos, lá no Verdade do Evangelho. Opa! Estão a ver? Esse nome já fica a ser diferente dos outros todos. Assim é com Jesus. Jesus, milhares, milhões de pessoas se chamavam naquele tempo. E hoje também há muitas pessoas que têm o nome de Jesus. Até esse nome salva. Essas pessoas estão salvas porque têm esse nome. O nome não é nada. O nome, as letras não são coisíssima nenhuma. O que conta é o entendimento. Percebem? Então, é isto, irmãos, que eu vos queria explicar. Vamos sempre dar ao mesmo lado. Estou a falar do nome, com a fé é a mesma coisa, com a graça é a mesma coisa. Não é a palavra fé, é o entendimento da fé. Não é a palavra graça, é o entendimento da graça. Não é a palavra Jesus, é o entendimento de quem é este Jesus. É? Porque vocês, e eles sabem que estão errados. Vocês já viram o que é que o cego disse quando soube que Jesus estava vindo, andando na estrada? O que é que ele disse? Jesus, filho de Davi. Identificou Jesus, que este Jesus não era igual aos outros que ele conhecia. Havia montes de Jesus lá naquela época, mas ele acrescentou uma coisa: Jesus, filho de Davi. Uau! E na cruz, para que não houvesse confusão, pôs lá, Jesus, o Nazareno. É aquele Nazareno. Não é o nome, é o que está por trás do nome, aquilo que identifica o nome. É isso que mostra quem é, que aquele nome é o verdadeiro ou não. Este Jesus que a gente fala, aquilo que mostra que é verdadeiro, é as características desta pessoa. Porque toda a gente fala de Jesus, mas o Jesus que eles falam não é o Jesus Filho de Deus. E por isso Paulo dizia, irmãos, eles andam pregando outro Evangelho, outro Jesus, outro Espírito Santo. Eles falavam do nome de Jesus. Eles falavam do Espírito Santo. Eles falavam do Evangelho. Mas era outro porquê? Porque não tinha as características, estas características que a gente fala. A nossa fé só tem sentido se tiver as características, né, que a gente fala. Do nascido de Deus, que é um dom do Espírito Santo, uma fé que dá conhecimento de quem é este plano todo, quem é que fez isto tudo, de todas as coisas. Mas se não houver entendimento, você pode dizer que tem fé, você pode dizer que é filho de Deus, que está salvo, pode dizer isso tudo, vai ter uma surpresa. Porque não é um nome, não é a palavra em si,
é o entendimento do nome e da palavra. Amém, irmãos? Estão a entender? Jesus veio dizer assim, capítulo 19 de João, sabe o que é que ele disse? Eu guardei em teu nome, eu vim manifestar o teu nome. Qual é o nome do Pai? O que é que Jesus veio mostrar que os profetas não mostraram? Sabe o que é que foi? É que Deus é o nosso Pai. É este o nome. É o nosso Pai. Que Deus tem filhos. É essa a razão porque é que Ele faz distinção de pessoas. É essa a razão porque é que existe eleição. Porque há uns que são descendência de Deus. Filhos de Deus. É o joio e o trigo. Uns são filhos de Deus e outros não são. Então, Jesus veio trazer Deus, mostrar o nome dele como Pai. E ele como Salvador dos eleitos. Enquanto a Bíblia diz que no último dia é que ele vai mostrar qual é o nosso nome verdadeiro, dá-nos uma pedra branca com o nome verdadeiro, o nome de justiça, e vai escrever na cidade o nome do Pai, o verdadeiro nome. E Jesus disse, vocês leem lá no capítulo 3 do Apocalipse, e eu vos mostrarei o meu novo nome. Até quer dizer que Jesus tem outro nome. Claro que tem, irmãos. Isto são tudo figuras e Jesus veio se apresentar como o Salvador, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Porque eram tudo características da obra de Deus. Amém? Então, o título da nossa mensagem que é Chamados pelo nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? É o Cristo, não é? Neste caso. Por isso é que a gente se chama cristãos. Foi adotado o nome de cristãos porque somos de Cristo. Paulo está sempre a dizer, aqueles que são de Cristo, estamos em Cristo. Eu podia dizer aqueles que são de Jesus, não, ele está sempre dizendo, aqueles que são de Cristo, quem está em Cristo, é por isso que foi adotado o nome de cristãos. E está certo, porque é o entendimento, né? Cristãos. Amém? Os irmãos entenderam? Graças a Deus. Então, era isto que eu queria falar com vocês. Isto que vocês com certeza não têm estes problemas, porque isto aqui estamos sossegados, mas aí, por esse mundo fora, com este tipo de coisas, pessoas que pegam na Bíblia, a Bíblia é a fonte de toda a religião, pegam na verdade para usar a verdade, e depois para promover mentiras. E cada um diz, todos os dias nasce uma nova doutrina, todos os dias, que Jesus já veio, né? Que não existe pastor, não existe igreja, não existe nada. Estamos na apostasia, este é o tempo deles, não é o nosso ainda, é o tempo deles, a gente vai aguardando o nosso. A gente estamos com atenção, estamos olhando para os sinais, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas bem-aventurado aquele que é fiel até ao fim. Aconteça o que acontecer, a gente vai ser fiéis àquilo que a gente acredita até ao fim. Amém? Diga aí o seu irmão, seja fiel até ao fim. Porque senão seria tudo em vão, não é?